Fala pessoal, meu nome é Pedro, arquiteto aqui da SPBIM. No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar filtros e como manipulá-los a partir do que a gente quer mostrar nesses filtros. Vamos lá então, pessoal. Então nós temos aqui três paredes, tá? A alvenaria de 9, a alvenaria de 14 e a alvenaria de 19. Tá? Então aqui nós vamos aplicar filtros para diferenciar a representação gráfica entre elas de acordo com a espessura entre elas. Beleza? Nós temos algumas maneiras de fazer isso. Tá? Se eu quisesse a mesma representação para essas paredes, eu poderia, lá dentro do meu VV, aplicar a representação daquela parede. Beleza? Porém, lá no VV, eu tenho a representação de toda a categoria. Então, tudo que for parede vai ficar com aquela representação. Então, se eu disser aqui que o plano de corte dela tem um preenchimento sólido rosa, todas vão ficar rosa. Beleza? Essa é a maneira 1. Outra maneira seria com o material. Como vocês podem perceber aqui, ó, todas as paredes estão com essa achura de concreto. Beleza? Então a gente não consegue diferenciar. Como nós vamos diferenciar essas paredes se elas têm o mesmo material e se elas são paredes de alvenaria, tá? Sendo que a única diferença delas seria a espessura. Aí sim que entra o filtro. Beleza? Então é muito importante frisar que os filtros são utilizados para exceções. Beleza? Tá? Temos que tomar muito cuidado quando for criar esses filtros, pois muitos filtros criados, eles podem ter uma restrição entre eles. Beleza? Então vamos lá. Então eu tenho aqui as minhas três paredes com espessuras diferentes. Se eu for lá no meu VV, eu tenho aqui, no meu 3D, eu tenho aqui as minhas três paredes diferentes com o mesmo material. Beleza? Então vamos lá. Para criar um filtro, pessoal, eu vou dentro do meu VV, beleza? Tem aqui categoria de modelo, categoria de anotação. Eu vou lá na última opção de filtros. Perfeito. Então eu vou editar o novo aqui para criar um filtro do zero. Tá? Então vou criar aqui em novo. Vou colocar, por exemplo, AV9. Vou renomear. É muito importante que a gente tenha lá no nome do nosso filtro um nome que seja autoexplicativo daquele filtro. Beleza? Então eu vou colocar entre parênteses vermelho. Ok. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou selecionar aqui na minha segunda parte a categoria. Então, onde aquele filtro vai atuar? Então é dentro de parede. E aqui na regras de filtro, a gente vai fazer a última edição, que seria a condição do filtro. Beleza? Então eu estou dizendo que o AV9 vermelho, ele vai selecionar as categorias de parede, então ele vai ler todas as minhas paredes. E a regra dele, pessoal, eu vou selecionar aqui o nome do tipo dele, ou seja, o nome que a gente criou lá de AV9, AV14, inicia com AV9. Ou seja, todas as paredes que vão iniciar com AV9 vai funcionar aquele filtro. Perfeito. Vou dar um OK aqui, porém eu vou criar meus outros dois que a gente vai fazer para as alvenarias. Então eu vou duplicar, selecionar, vou até renomear aqui, ó, AV14, e eu vou colocar dessa vez um azul. Perfeito? Aí a única edição que eu vou fazer aqui, ó, vai ser no AV9, eu vou trocar para AV14. Então tudo que inicia com AV14 vai ser aquele outro filtro que seria o azul. Beleza? Vou duplicar agora e vou tratar com AV19 verde. Beleza? E vou trocar aqui o AV14. Ok? Então, os AV19. Então, os três filtros estão criados. Agora a gente precisa adicionar. Muito importante, pessoal. Esses filtros eles são criados no modelo, porém a gente consegue aplicar esses filtros para cada vista. Ou seja, eu consigo aplicar aquele mesmo filtro com aquelas mesmas regras para vistas diferentes. Então, na planta de piso, na planta de forro, no 3D, a gente consegue ter essa diferença na representação gráfica. Então, eu vou adicionar aqui, vou adicionar meus três filtros. O AV9 vermelho, eu vou colocar lá no cortar, vou colocar um preenchimento sólido vermelho para ele. No AV14 azul, eu vou colocar no cortar, um preenchimento sólido azul para ele. Mesma coisa para o verde lá no AV19. Então vamos lá ver o que vai acontecer? Ok,
eu já tenho essa diferenciação das minhas paredes a critério de geometria. Então isso se dá através dos filtros. Então a gente consegue chegar nessa representação gráfica diferente através de filtro. Muito importante, lembrando que o filtro são dados para exceções. Agora vamos lá aplicar ele no 3D para vocês entenderem. Então nós temos aqui na planta de piso, porém no 3D não mudou. Então lembre, esses filtros são esse VV, né? Ele é criado através de cada vista. Então agora eu vou criar lá para minha vista 3D, vou adicionar esses filtros na minha vista 3D e eu vou colocar agora em padrão, não em corte. Então aqui o AV9, vou colocar que ele tem um preenchimento sólido vermelho, o AV14 um preenchimento sólido azul e o AV19 um preenchimento sólido verde. Beleza? Então eu já consigo essa diferenciação na representação gráfica através de filtro. Beleza? Então é assim que funciona para a gente utilizar filtro, só lembrando de ter muito cuidado e usar ele só quando realmente necessário, senão a gente consegue chegar à representação gráfica através do nosso VV ou através do nosso material. E se esse conteúdo te ajudou, pessoal, vamos seguir a SPB em todas as redes sociais, vamos se inscrever aqui no YouTube, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e não perder conteúdo de qualidade como esse.